Desde a construção em 1970 até os dias atuais, a rodovia passou por diversas transformações. E não é para menos. Há quase meio século, é a rota de turistas que se deslocam para o norte da ilha. A SC 401 está dividida em 4 partes. A primeira e mais importante tem 19 quilômetros. Começa em Canasvieiras e termina no elevado do cemitério do Itacorubi. Logo em seguida vira Beira-Mar Norte, trecho municipalizado. A SC 401 volta a ser responsabilidade do Estado no túnel Antonieta de Barros, mas somente por 2 quilômetros. Dali em diante, até o aeroporto Hercílio Luz, o dever de zelar e manter a 401 é da Prefeitura da capital. A ideia original era criar uma estrada para dar dinamismo e fluidez ao trânsito. Esse é o conceito de uma rodovia. Chegou a dar certo por aqui, se não fosse o crescimento desenfreado e a sobrecarga gerada pelo desenvolvimento. De fato, a SC 401 foi projetada e construída para ser uma rodovia. Mas especialistas garantem que faz tempo que ela perdeu as características de uma estrada feita para este fim. Há muito tempo, ela se transformou em uma via urbana, com sérios problemas e riscos à segurança de quem trafega por aqui. Ela não deveria ter nenhum tipo de obstáculo, e obstáculos para a engenharia seria elementos semafóricos, seria redutores de velocidade, seria passagens de nível, porque um dos objetivos dela é exatamente manter fluxo do veículo, né? Interligar pontos ou áreas e manter o fluxo do veículo, ou seja, a mobilidade dela é alta. Agora, se eu permitir que ela tenha uma funcionalidade urbana, ou seja, com as características de via urbana, fica muito difícil de manter essa característica física que ela deveria ter. Perigosa de dia e ainda mais insegura à noite. A penumbra domina boa parte dos trechos, escuridão que contrasta com locais bastante iluminados, como o elevado em Canasvieiras, um modelo que poderia ser replicado por toda a extensão da rodovia. Hoje, na segunda reportagem da série SC 401, na Rota do Abandono, você vai ver as tragédias e ouvir um depoimento de quem sobreviveu à violência da rodovia. Nós vamos mostrar ainda a falta de estrutura e os dados alarmantes divulgados pela Polícia Militar Rodoviária. Pelo local no momento do acidente. Parou para prestar. De 2014 até a primeira semana de fevereiro deste ano, a SC 401, no trecho entre Canasvieiras e o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, foi palco de mais de 1.500 acidentes com quase 2.900 veículos envolvidos. 625 pessoas ficaram feridas, 27 morreram. Os dados são da Polícia Militar Rodoviária, que classifica a 401 como a rodovia estadual mais movimentada e violenta de Santa Catarina. Emocionado, João assiste pela primeira vez a reportagem do acidente do qual foi protagonista na SC 401. Era por volta das 9h30 da noite do dia 12 de dezembro de 2012. Daquele 12 de setembro, eu lembro caído no chão, as pessoas querendo me ajudar, mas não sabendo como, algumas pessoas me protegendo, uma senhora pedindo para entregar minha alma a Deus, e eu querendo viver, querendo respirar e viver. João trafegava a 60 km por hora. Com o impacto na mureta, a perna esquerda foi arrancada. Ele ficou entre a vida e a morte. Foram 11 cirurgias, um ano de internação
e a difícil adaptação a uma nova rotina, da moto para a cadeira de rodas. Se passaram 3 anos desde o acidente e de lá para cá, a constatação e a indignação do usuário da rodovia. Por aqui, nada mudou e só aumentou a insegurança. Mudou tudo para pior, nada melhorou. Falta de sinalização, excesso de veículos, mais entradas e saídas na rodovia, desatenção total dos governantes para com a rodovia. As marcas da violência estão no asfalto e nas bicicletas fantasmas espalhadas pela SC 401. Em dezembro de 2015, o jornalista Roger Bittencourt pedalava pela ciclovia da rodovia e morreu ao ser atropelado por um motorista que, segundo a Polícia Militar Rodoviária, dirigia embriagado. Menos de um mês depois, outra vítima. Simone Bride ia de bicicleta para o trabalho quando um condutor atingiu a ciclista e fugiu sem prestar socorro. Ela morreu no local. O Brasil tem que se conscientizar que o dirigir é uma concessão que o poder público dá a cada pessoa. E essa concessão ela exige que o condutor se regule pelas normas de trânsito, pelas normas de convivência que são estabelecidas pelo Código de Trânsito. Então, as pessoas têm que entender que, como é uma concessão, ela pode ser retirada, ela pode ser cassada a qualquer momento. E que, para que ela seja permanente, o condutor tem que se adequar às normas e regulamentos de trânsito. Bomba relógio. Toda semana vai morrer alguém nessa rodovia, seja pedestre, ciclista ou acidente de carro. Isso daí é uma coisa sabida e ninguém faz nada. Na última reportagem da série SC 401 na Rota do Abandono, a nossa equipe vai mostrar os projetos para melhorar a rodovia estadual mais movimentada do estado. Será que o futuro é urbanizar a via? Acompanhe o que pensam os especialistas. Os registros das tragédias e filas na SC 401 refletem um problema antigo, que esbarra na infraestrutura e na falta de planejamento. Anunciada em setembro do ano passado, a construção de uma 4ª passarela para pedestres foi rodeada de promessas. A comunidade tem que ter essa consciência que a passarela é para ser usada, né? Porque senão não tem razão de construí-la. Então a comunidade tem que ter essa consciência. A obra, orçada em mais de R$ 1.300.000, deveria ter sido entregue no mês passado e poderia ter evitado, no dia 22 de fevereiro, a morte de Selma Carneiro Vieira, de 35 anos, atropelada quando atravessava a rodovia. O DEINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura, atribui o atraso na conclusão da passarela à chuva e ao fluxo intenso de veículos e afirma que tem realizado intervenções ao longo da rodovia para melhorar a segurança dos usuários. Algumas passarelas foram feitas para melhorar a questão da segurança do pedestre, né? Agora, recentemente, foi feita uma pista de aceleração na frente do Jardim da Paz, ali, melhorando a questão da saída do ônibus e do usuário que vem do bairro João Paulo, melhorando a questão da segurança. Então, é claro que precisa ser muita coisa a ser feita, mas o governo tem acompanhado e tem melhorado. Dentro das suas condições financeiras, tem melhorado. É consenso entre especialistas que investir em melhorias na infraestrutura é o caminho para mudar o futuro da rodovia. Mas nem a população acredita que projetos como o da revitalização da SC 401, previsto no Planos, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, saiam do papel. Deve ser em outro país isso aí, não aqui no Brasil. O Planos transforma definitivamente a rodovia em uma via urbana,
prioriza pedestres, ciclistas e o transporte coletivo. A obra está estimada em mais de 200 milhões de reais. O DEINFRA tem preservado uma faixa de domínio de 60 metros para 401. Quando a rodovia foi duplicada, boa parte dos imóveis ali foram desapropriados, já foram, digamos, adequados para respeitar esse espaço de 60 metros. Com essa largura, é possível a gente implantar as estações no centro, os corredores de ônibus com ultrapassagem, as duas faixas na pista central e mais as marginais, ciclovias e calçadas. Então, nessa dimensão de 60 metros de faixa de domínio, é possível a gente implantar esse projeto completo. Aí nós fazemos essa pergunta, será que vamos ver isso? A comunidade aqui do Monte Verde já existe há 34 anos. Vamos esperar, né? O projeto não é prioridade número 1 do Planos e nem deve ser executado antes de 2018. Quando o Estado receber esse projeto, vai aprovar e vai lançar uma licitação em formato de PPP para as empresas que quiserem executar a obra se qualificarem, se apresentarem. O Estado entra com uma parte do recurso e a iniciativa privada com a outra parte do recurso. Este chegou a ser considerado pela Polícia Militar Rodoviária o quilômetro mais violento da SC 401. Tanto que o lugar, até hoje, é conhecido como a Curva da Morte. Uma marca que nunca foi apagada do passado, nem dos números que assombram as estatísticas da rodovia. Entre 2006 e 2013, o número de acidentes nesse local só aumentava. De 27 saltou para 28. Depois para 64, 69, até o ápice, 114 ocorrências. Nos últimos 2 anos, a reversão. O índice caiu quase pela metade. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, essa mudança está ligada às intervenções de pequeno porte que foram feitas por aqui, como o reforço dos guarda-reios e na sinalização, além da redução do limite de velocidade. Parece simples, mas as obras se mostraram eficazes para frear as estatísticas. A principal solução hoje é efetivamente pensar ela como uma via urbana, que é o que existe na prática nela hoje. E pensar ela como via urbana vai pressupor você imaginar que circula não só naquela área veículos, mas também circulam ciclistas, também circulam pessoas, porque tem polos geradores de tráfego nas suas margens, e a partir desse momento você fazer uma outra concepção construtiva, né? Ajustar o modelo que existe lá hoje, de modo que possa permitir um pouco mais de segurança para todos os usuários daquela via. Uma possível alternativa para realizar obras de melhoria e transformar o futuro da SC 401 estaria na municipalização da rodovia, transferir a responsabilidade do Estado para a Prefeitura de Florianópolis. O município ele é disposto a discutir essa ideia, mas passar por passar, sem que a gente tenha garantia de recursos para executar as obras que são necessárias nas CCs, isso é uma coisa que não traria benefício com alguma população. Agora, ter um investimento ali que precisa ser feito em corredor de ônibus, em ciclovia, em calçada, em iluminação pública, se essa for a condição para que o município possa receber, nós recebemos, com os recursos aprovados de projetos que inclusive já existem. A duplicação da SC 401 deixou um grave problema. Uma dívida milionária com a empresa que executou a obra. A empreiteira nunca recebeu pelo trabalho e jamais pôde cobrar o pedágio, que seria a contrapartida pelos serviços. Agora o caso está nas mãos da Justiça. No dia que for decidido, quem estiver no governo vai ter que pagar essa conta. A rodovia está à sombra do passado, de um presente marcado por tragédias e de um futuro incerto. Enquanto isso, a falta de planejamento e os entraves burocráticos vão sendo bases para engrossar as estatísticas. Mais pessoas estão à mercê de perderem a vida ou de enfrentarem o trânsito cada vez mais caótico de uma SC saturada na rota do abandono.